Olá, gente, tudo bem? Sou Jorge Puente. Bem-vindos ao nosso podcast da Magia da Transformação. O tema de hoje vem a raiz de que mandei para um dos meus amigos que trabalha na área de elevadores um vídeo que eu assisti semana passada de Luciano Milisi, do canal 7alem, tá? Sobre uma história de um técnico de elevadores que trabalha à noite, né? E então entra em contato com a famosa dimensão de 7alem, né? Eu mandei para meu amigo de uma forma um pouco divertida, né? Estilo, olha, algum dos seus técnicos já passou por isto. Só que ele ficou super interessado e falou: o que é esse negócio de 7alem? Falei: olha, pelo que eu entendo, uma espécie de astral inferior, tá vendo? Você não entende muito bem quando entra e também não entende muito bem quando sai, tá? E ele ficou assim: como assim? Você não sabe quando entra, você não sabe quando sai? Como funciona isso aí? Então, este podcast é para refletir um pouquinho sobre 7alem e como isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá bem? Bom, vamos começar pelo mais básico. O que é 7alem? Acho que uma coisa como um ano e meio atrás, por aí, ou 2 anos, alguns seguidores no canal me pediram para eu falar sobre 7alem. Eu pesquisei e descobri um canal, nesse momento era pequeno, né, de Luciano Milisi, com as histórias. Ele conta histórias de pessoas que entraram numa espécie de dimensão paralela, de acordo? Uma espécie de astral inferior, ok? Eu não teria dado muita bola para o tema, porque parece o clássico canal de histórias de medo, né? De assuntos meio inexplicáveis, né? Se não fosse que já tinha acontecido alguma coisa assim comigo e eu não tinha reparado no momento. Um ponto se uniu com outro, com outro, com outro, e falei: caramba, isto que o Luciano está contando já me aconteceu. E me aconteceu acompanhado com outra pessoa. Estava com a minha namorada. Então, peraí, vamos prestar um pouco mais atenção para o tema. E aí terminei fazendo um vídeo sobre esse tema, sobre esse talento, para responder aos nossos seguidores que tinham pedido, né? E eu contei um pouquinho da minha experiência nesse vídeo, mas eu vou repetir hoje aqui. Mas primeiro vamos definir um pouco de que seria exatamente 7alem, de acordo? 7alem é um termo que não sei muito bem de onde vem, mentiria se falasse foi criado por Luciano Milisi. Também não sei, eu acho que sim, tá? Que define uma dimensão especial, um espaço, como se fosse um astral inferior, de acordo? Se não estou enganado, é um termo usado aqui no Brasil, né? Não pesquisei muito afora, né? Mas seria basicamente isso. Você entra no astral inferior. Mas como assim no astral inferior? Onde está a diferença com outras viagens pelo astral? Bom, o que acontece aqui é que viagem pelo astral, astral superior, astral inferior, é uma coisa relativamente comum para qualquer pessoa que esteja na área mística ou na área de magia. Tá bem? Então, a gente sai do corpo e vai para um lugar, vai para outro, e um monte de vezes a gente termina entrando no astral inferior por algum motivo. Tá? Não é o melhor dos lugares do mundo para andar visitando, então melhor que você tenha um motivo bom para entrar lá. Mas, em todos esses casos, você sai do corpo, ou seja, você entra em relaxamento e aí viaja com o teu corpo astral. Aqui não. Quando Luciano Milisi fala de 7alem, o que ele está contando são momentos em que nós, uma pessoa determinada, em corpo físico, acordado durante o dia ou a noite, também, entra nessa dimensão paralela. Não entende muito bem o que está acontecendo, mas continua, e depois de um tempo sai dessa dimensão paralela e volta para o que seria o nosso mundo normal, tá bem? O mais interessante de todos estes casos, são vários, é que tem uma pauta em comum. A pessoa não percebe muito bem quando entra, só percebe que tem alguma coisa estranha. E, de repente, aquilo termina. Ela termina saindo daquela situação. E não se repite mais. Aliás, se a pessoa voltar a passar por aquele local, ela não encontra mais aquilo, não encontra mais aquela rua, não encontra mais aquele ônibus, não encontra mais nada. Todos os casos são semelhantes. Então, todos estes relatos são semelhantes. Em todos os relatos, as pessoas entraram em contato com um espaço físico, elas estavam acordadas,
De repente estavam caminhando, pegaram um ônibus, subiram no metrô, etc. E terminaram em algum lugar do qual alguém orientou para sair. E a partir daí, a pessoa foi embora, volta para o normal. Quando ela tenta repetir a situação, aquilo não existe mais. A partir daí, claro, nós damos, neste momento, genericamente, o nome de sete além para essa situação, que não é exatamente uma situação de viagem astral. Não é uma viagem astral comum, também, que a gente está acostumado. Porque nós estamos acordados e no plano físico, e de repente a gente muda de plano. Tá vendo? Então, essa é a situação clássica de uma passagem, uma viagem para o famoso, essa espécie de dimensão de astral inferior que Luciano Milisi chama de sete além. Então, quando meu amigo perguntou, mas como assim que você não sabe quando entra, você não sabe quando sai? Então, eu vou contar meu caso. No canal dele tem um monte de histórias, mas eu vou tentar passar a minha aqui, porque eu sou bem cético. Lembre-se sempre que eu estudei física, estudei astronomia, então sou um cientista de formação, tá? E eu sou bem cético com muitas coisas, sou muito. Então, quando isto me aconteceu, foi uma coisa que eu anotei, foi uma curiosidade. Falei, o que aconteceu aqui? Depois eu entendi, olhando retrospectivamente, anos depois. Bem, então, vamos para a minha história. Como que você entra em sete além e sai e você não percebe? Como assim? Bom, tudo começa num sábado ao meio-dia, que a minha namorada e eu estávamos em Buenos Aires, no bairro de Once. Once é uma espécie de 25 de março gigantesca. É o bairro judeu de Buenos Aires, mas agora não só judeu, também tem chineses, enfim. Aquilo é enorme, enorme. Também são 4 ou 5 ou mais 25 de março, né? E são várias avenidas. Vai entre três avenidas. Em Buenos Aires, as avenidas correm a cada 4 quarteirões. Eu estava na famosa Corrientes, né? Fomos caminhando, terminamos numa avenida paralela que é a Rivadavia. Já era meio-dia, né? O comércio, em teoria, fecharia a uma, era meio-dia e meia, né? Realmente, o comércio fecharia a uma, começaram a fechar, sabe como que é aquela coisa, né? Aí eu falei, tudo bem, vamos voltar para casa. Vamos pegar o metrô. Mas o metrô estava, corria, no, que eu queria pegar na Avenida Corrientes. Eu estava em Rivadavia 4 quarteirões para cima. Também. Bom, falei, vamos caminhando, vamos descer. Pegamos uma das ruas aqui e descemos. Tá? Eu conheço esse lugar desde que eu nasci. Tá? Não tem segredo para mim nenhum desse bairro. Super conhecido e um lugar seguro, um bairro de compras, né? Bom, a gente virou e entrou na rua. E começamos a caminhar em direção a Corrientes. E de repente comecei a perceber alguma coisa estranha. É como que um 90% das lojas estavam fechadas. E é estranho porque, pelo horário, não deveria estar fechado. Tá vendo? Ou seja, meio-dia e meia para uma, 20 para uma, não é um horário para fechar. Mas, como eu estava de passagem assim em Buenos Aires, porque eu não moro lá, eu vou cada tanto, falei, bom, deve ter mudado alguma coisa. Isso é a primeira coisa que chama a atenção quando te acontece este tipo de experiência. Você percebe que algo não está bem, mas a tua mente começa a dar uma desculpa. De repente, como a coisa está mal, as lojas estão fechando antes. E você continua. E continuamos naquela rua. Um trajeto simples, 4 quarteirões, de uma avenida a outra, né? Não tem nada de errado nisso. Mas aí nós começamos a sentir, tanto minha namorada quanto eu, uma sensação de medo. Por quê? Estava tudo muito deserto. Isso não é normal no bairro de Once. Bem, é um bairro de compras. Tinha que ter mais pessoas na rua, mas não tinha ninguém. Sábado, meio-dia, mas tudo bem. Você pensa, quem veio comprar saiu, já foi embora e tchau. E continuamos. Aí de repente vimos um grupo de pessoas que estava fazendo um churrasco na rua. Gente, um churrasco no meio da rua, no centro de Buenos Aires, é uma coisa meio estranha, né? Meio assustadora a situação, das caras das pessoas que estavam aí. Mas eu pedi ajuda aos meus guias e passamos, fiz de conta que não passava nada, passamos, tá? Pronto, acabou. De repente, a minha namorada falou, tem alguém nos seguindo. Também, falei, continua caminhando. De repente eu parei, virei assim para ver uma vitrine, né? Mas realmente para saber quem estava nos seguindo. Era um cara com aspecto índio, né? Alto,
vestido com um paletó, assim, cinza, calça jeans, e levando um pacote grande, como se fosse um presente, né? Uma boneca, uma coisa assim. Isso me tranquilizou automaticamente. Parecia um pai que tinha comprado um presente para a filha também. Falei, relaxa, é um cara que comprou um presente para uma criança e está atrás de nós. O cara também parou. No momento que nós paramos, ele também parou e começou a olhar alguma coisa. Quando nós seguimos, o cara seguiu. Eu já tomei nota disso, falei, alguma coisa estranha aqui. Também. Mas já estávamos cada vez mais perto de Corrientes e chegamos a Corrientes e o cara nos seguindo. Tá, perfeito. Viramos em Corrientes, tudo estava normal. Ok? As pessoas na rua, para cima, para baixo, etc. Ok, aí ficamos esperando, né? Porque aquela rua, o cara estava 20 metros ou 30 metros atrás de nós. O cara nunca apareceu. Aí fui até a esquina, olhei, não tinha nada. Falei, onde foi parar esse cara? Mas de novo você pensa, bom, deve ter entrado em algum lugar, sei lá, né? E descartei o assunto. Estávamos na avenida, todo mundo lá, cheio de gente, um caos, aquilo clássico de bairro de compras. Passa pela cabeça, né? A minha namorada falou, ué, aqui está todo mundo, está tudo cheio, o que aconteceu? Bueno, não sei. Tá. Porque em situações como essa, a nossa mente descarta diretamente. Também fala, não, deve ter acontecido alguma coisa. E você continua. Muito bem. Poderia ter parado por aí, mas não parou. Pegamos e descimos no metrô. Vamos pegar o metrô, tá para casa. Muito bem. Primeira coisa que eu percebi é que a estação parecia em ruínas. A maior parte das lojas estava fechada. Mas, como eu estava fora de Buenos Aires há mais de um ano, né? Não falar, de repente com a crise, estão reformando a estação, você começa a dar um monte de desculpa na tua cabeça. Também. Porque em realidade, quando você não está no local, você não sabe o que está acontecendo, né? Então, poderia ter sido qualquer coisa dessas. Muito bem. Fomos lá, pegou o cartão, passamos, que lá utilizamos um cartão que serve para tudo, para ônibus, para metrô, para trem, para tudo, né? Só não serve para táxi. Aí entramos, acho que não serve para táxi. Entramos e descimos para a plataforma do metrô. E começamos a ver que estávamos meio que sozinhos. Mas começou a chegar gente. Tudo bem, né? Quase a uma. E começou a chegar cada vez mais gente. Mas era um povo meio esquisito. E alguma coisa sutilmente diferente, algo um pouco raro. Do nosso lado passou para uma moça, toda tatuada, com uma criança no carrinho. Veio um cara assim, todo do nosso lado, um cara já de uma certa idade, de terno, com uma pasta, meio raro, num sábado, meio-dia. Um cara parecia saído de um escritório, né? Mas um sábado, meio-dia? Ok. Tá. Um cara que vendia, um velho que vendia canetas por aí, falava com uma mulher, e queria vender canetas, mas a mulher não queria. E o pessoal começou a se aculpar, e cada vez mais gente, e nada do metrô vir. Nada. Gente, o metrô vem cada 5 ou 10 minutos, mas de repente estávamos aí a 25 minutos e não aparecia o metrô. E ninguém falava nada, e aquela plataforma estava cada vez mais e mais cheia. Vou pular alguns detalhes aqui, mas digamos que chegou um momento em que começou a dar em nós uma sensação de aperto. O cara que estava do nosso lado terminou descobrindo que conhecia o velho das canetas. E eles tinham um papo meio estranho, muito cortado e muito estranho. Então, era uma situação meio estranha. Mas a nossa mente, como sempre, compensando. Tá bem? Você pensa, como está todo mundo na rua, estamos numa cidade que todo mundo se conhece, né? Esses dois devem se conhecer de algum lugar. Normal, né? Se você está o tempo inteiro trabalhando na rua, você conhece aquele que vende a caneta, o outro que entrega doce no semáforo, enfim, tá bem? E continuamos sem o metrô aparecer. Chegou uma hora que a nossa sensação de mal-estar foi tão grande com a minha namorada que um olhou para o outro e falou, vamos sair daqui, vamos. Saímos, voltamos para a avenida, o sol estava bonito, estava tudo tranquilo, mas falei, quer saber o que? Vamos pegar um táxi, vamos de táxi, acabou, pronto. E a história terminaria por aí, de acordo? Mas teve uma terceira parte. Resulta que uma semana depois estamos tomando café
numa cafeteria que neste momento não existe mais, tá? Depois do lockdown, né, do coronavírus. E estava bem na esquina da rua do meu apartamento com a Avenida Corrientes. Quando de repente a minha namorada fala: Olha o velho das canetas passando. Ué, eu olhei, carei rapidinho. E quando eu olho para dentro, eu vejo o cara da pasta saindo. Só que o cara da pasta estava, digamos assim, na porta já da cafeteria. Aí a minha namorada falou: ele deve ter ficado aqui dentro aguardando o outro. Eu falei: deve ter sido isso. Só que eu estava olhando para a porta e não vi ninguém se levantar. Tá bem? E tinha um trecho, era grande aquele lugar. Tinha um trecho desde qualquer mesa até a porta. Eu teria visto uma pessoa andando. Eu não vi ninguém andando. O cara apareceu diretamente na porta. Se juntaram e foram embora caminhando juntos. Aliás, caminhavam de uma forma bem estranha os dois, né? Meio como que andando meio de lado, meio estranho, tambaleando de um lado para outro, enfim. Aí que a gente já ficou mais alerta. Falou: o que é isso? Como assim? Um aparece de um lado, o outro aparece na porta e se juntam e vão embora. Esse cara não estava dentro. Mas de novo a nossa mente fala: deve ter estado, como não vai estar? Devia estar aí, você que não viu o cara levantar. Também. Pronto. E você descarta. E aquilo ficou como uma anedota, deixei aí, tudo bem. Até que, quando os nossos seguidores pediram para fazer um vídeo sobre esse telem, eu fui pesquisar e encontrei relatos muito semelhantes. E sempre tem uma característica, todos esses relatos, que você não sabe que você entrou naquele lugar e você também não sabe em que momento sai. Em algum momento você termina saindo. Alguns relatos realmente são muito trash, muito estranhos, parecem tirados de filme, tá? Parecem falsos. A maior parte dos que eu prestei atenção e me interessaram foram relatos que nem o meu. Momentos em que você entra num lugar muito estranho. Mas, por exemplo, uma característica que eles falam em todos os relatos desse estilo é: quando você está esperando um ônibus, ou quando você está no ônibus e vai para algum lugar, ou o ônibus não vem, por exemplo, ou se você estiver no ônibus, alguém te fala: olha, não é este o ônibus que você tem que pegar, desce. É como que você pode entrar em contato, mas você não pode continuar. Então, seguindo a lógica dos relatos, eu entendi que aquele metrô nunca ia chegar na estação enquanto nós estivéssemos na plataforma, porque nós não formávamos parte daquele lugar. Nós éramos dois estranhos e nós nunca poderíamos subir naquele metrô, porque se subíssemos naquele metrô, alguma coisa aconteceria e não ia ser bom. Então, o metrô não veio e não ia vir. E quando a gente saiu, com certeza o metrô veio. Tá? Se acontece como acontece nos relatos, né? Estilo, você desce, você não pega aquilo e passa o ônibus e aquele ônibus vai para algum lugar onde você não deve ir. Essa é uma história clássica. Eu nunca teria dado bola se não fosse que entrei em contato com as histórias de Luciano Milisi, né? E eu falei: nossa, isso acontece. Só que quando acontece, a nossa mente compensa. Ela começa a dar explicações. Aquela estação toda depredada. Devem estar reformando. Devem ter fechado as lojas porque estava em crise. E o que termina acontecendo? Se você não voltar no lugar, nunca vai saber. Mas se você voltar, como eu voltei naturalmente depois, porque é um lugar onde eu transito aí, que um ano depois estava de novo lá, né? Ou 6 meses depois, uma coisa estava de novo lá. A estação estava maravilhosa, toda iluminada, com todas as lojas maravilhosas. O que a minha mente pensou? Nossa, que boa que ficou. Agora sim, ficou linda. Tá? Que espetáculo. Só que ao mesmo tempo pensei: mas estas lojas não são novas. São lojas antigas. Estava tudo iluminado, tudo, mas são lojas que eu já conhecia. Aquele sábado estava tudo fechado, tudo horrível. Como eu estava atento naquele momento, também me chamou a atenção. Mas, de novo, foi uma nota de rodapé. Eu prestei atenção àquilo e continuei. Então, com tudo isto, espero responder primeiro a pergunta do meu amigo. Como que você entra e como que você sai? Você não sabe quando que você entra. E também não sabe quando você sai. É o momento onde nós, plenamente acordados e no corpo físico, entramos
dentro de um espaço que não pertence a esta realidade. E, naturalmente, como não formamos parte desse espaço, terminamos saindo. Sim, tem histórias de pessoas que ficaram lá, desapareceram do mundo físico, tá vendo? Mas, novamente, aí não sei, não dá para não sei comprovar, não tenho como saber isso aí, se é real ou não é real. Mas o que aconteceu comigo foi bem real e, claro, podemos encontrar uma explicação. Sim, nossa mente dá um monte de explicações, mas em algum nível você sabe que aquilo não é assim. Você sabe que está em contato com algo diferente, com algo que está errado. Você sabe que aquilo não deveria estar naquelas condições, que aquela rua não deveria ser assim, que aquela estação de metrô não estava bem, que aquelas pessoas tinham alguma coisa diferente. Mas nós tentamos dar uma explicação e esquecer. Mas sempre a mesma coisa, você entra sem querer. E entra, como repito por terceira ou quarta vez, com o teu corpo físico plenamente acordado. Tá bem? É uma situação interessante, principalmente para uma pessoa extremamente cética como eu sou. Também alguém me diria, Jorge, como que você pode ser cético sendo um mago, né? Um mago de alto grau e tendo duas namoradas, uma namorada física e uma namorada astral. Como que você pode acreditar em certas coisas e não em outras? Bom, eu tenho um padrão alto de ceticismo que me permite navegar com muita segurança, para meu gosto, dentro do mundo da magia. Tem coisas que eu ouço e falo, meu Deus, isto não, nem me deu trabalho, né? E outras que falo, não, aqui tem alguma coisa estranha. Tá? O interessante aqui é que eu não dei nenhuma explicação no momento. Eu simplesmente anotei na minha mente que algo estava mal. Conversamos com a Lenice, com a minha namorada, falei assim, definitivamente alguma coisa está mal aqui. Mas não sabíamos o que era. Não entendíamos como algumas coisas podiam passar, como por exemplo aqueles que se aconteceu depois no bar, no café, daqueles dois se encontrando. De novo, estávamos longe, não estávamos perto nesse momento de 11, estávamos longe. Então, mas a gente toma isso como, foi um acaso, também aconteceu, por que não? E você esquece. E uma boa pergunta então que surge é, quantas vezes a gente passa por essa situação? Quantas vezes o tecido da realidade se rasga e sem querer nos entramos numa outra realidade? E naturalmente, como nós formamos parte dela, mais cedo ou mais tarde a gente termina saindo do outro lado. Se a gente vê ao longo da história, nós temos um monte de relatos desse estilo. Também. Mas todos são relacionados a folclore. Estilo, cuidado tal dia que o véu está delgado e você pode entrar no mundo das fadas. Se você comer alguma coisa lá, você não pode voltar. Então não coma, não beba nada naquele lugar. No fundo, dá a impressão de que, entre aspas, Sete Alem, ou seja, essa experiência, definamos Sete Alem como essa experiência, onde, novamente vou falar, onde você, em corpo físico, entra numa realidade diferente e depois sai. Tá? Essa experiência tipo Sete Alem estaria muito em consonância com aquelas experiências do mundo das fadas, onde um mortal, sem querer, né, entrava em contato com fadas, com um mundo diferente, e claro, não poderia passar a formar parte dele. Não poderia beber nada, nem comer nada, porque então não tinha como voltar para o mundo, dito assim, real, né? E aqui parece que acontecem coisas assim. Em outros relatos que eu ouvi, quando as pessoas do lugar percebem que o visitante vai fazer alguma coisa, como por exemplo, pegar um ônibus, pegar um táxi, ou ir para algum lugar, eles falam, não, não, você não pode fazer isso, porque você não pertence aqui. Então, siga por esta rua, sai para lá, vai embora, porque você não é daqui. Uma coisa clara, naturalmente, vocês podem perguntar, mas Jorge, você voltou a passar por os lugares? Naturalmente que voltei a passar por esses lugares, são lugares por onde eu ando. E estava tudo absolutamente normal. A estação estava normal. Bem, a rua, como sempre. Que foi? Foi que estava tudo fechado? Porque era tarde já? Raro. Olhando retrospectivamente, é raro. Outra característica desse lugar é que quando entramos, a gente sente uma sensação, primeiro, de inquietação. Algo não está bem, algo te preocupa. E depois, claramente, de medo, se aquilo continuar muito tempo. É um lugar opressivo.
as cores são mais opacas. Esse é um detalhe interessante que agora eu lembrei que estou falando aqui, contando história. As cores parecem mais escuras. Naturalmente, nós estávamos no meio dos prédios, então você percebe que está menos luminoso, mas você pensa assim, deve passar uma nuvem na frente do sol, acabou. Também, você não pensa muito nisso, mas como um todo, aquilo estava mais escuro. Mais escuro, sem pessoas, com pessoas estranhas na rua. Típico de todos os relatos que eu vi depois. Também. É uma experiência para mim interessante. Seria também interessante saber quantas pessoas passaram por coisas semelhantes. E não necessariamente tomar isso como uma coisa de histórias de fantasmas, de histórias de terror. Não, não, não. É um momento em que o véu entre as duas realidades, a separação entre as duas realidades se rompe. E sem querer nós entramos nessa outra realidade. É uma realidade única ou tem várias? Que tipo de seres habitam? Pelo que tudo indica dos relatos, são seres um pouco diferentes de nós, mais pintorescos, por definir de alguma forma. Isso que se eu deveria definir o que eu vi aquele dia seria: as pessoas eram mais, entre aspas, pintorescas, mais estranhas, como se tivesse um toque de fantasia nelas. Tá bem? Bom, e alguém me perguntará, Jorge, o que aconteceu com o índio? Eu fiquei tranquilo porque, como eu sou meio índio, eu tomei aquilo como um guardião. Eu tomei aquele ser como alguém que estava me protegendo. Alguém que tinha entendido que eu estava em perigo. Eu e a minha namorada estávamos em perigo e apareceu para nos cuidar. E quando nós chegamos e ficamos seguros em Avenida Corrientes, ele desapareceu. E alguém me diria, Jorge, mas você entrou no metrô. No metrô estávamos em outro tipo de realidade. Na rua nós podíamos ser assaltados ou atacados e não tinha nenhum tipo de testemunha. Aquilo estava absolutamente deserto. No metrô estava tudo cheio de gente. Podia ser uma gente muito estranha, mas estava tudo cheio de pessoas, crianças, mães, etc. Tá? Então, muito raro que acontecesse alguma coisa lá dentro. Entendamos, não é um filme de terror, não são zumbis que vão te atacar, né? É uma realidade diferente. Aí não tinha tanto perigo. O perigo teria sido possivelmente a gente subisse no metrô. Por isso o metrô nunca apareceu. Essa é uma história como para pensar um pouco. Também. O que é o que Luciano Mills chama de sete além? Como funciona essa realidade paralela? E como é que, às vezes, sem querer, nós terminamos entrando nela? Boa pergunta, né? Espero que sirva para que vocês possam ver que a maravilha, o mistério, a magia, o estranho, o incrível, pode formar parte da nossa vida do dia a dia e em qualquer momento. Também pode acontecer com qualquer um de nós. Não sei se isso deixa a vida mais assustadora ou mais fascinante, né? Vocês que me digam depois o que vocês acham, ok? Como falo sempre, muito obrigado por estar aqui comigo, dividindo todos estes temas. Se a Deus e os Deus estão de acordo, eu aguardo vocês no próximo podcast ou em algum vídeo. Sim, a gente se encontra lá. Um grande abraço a todos.